Olá. Então, voltando aqui a gravar nossos vídeos, né? Eu vou falar de um assunto novo, né? Como eu falei para vocês, eu estava estudando, buscando um outro conhecimento, né? Adquirindo outro conhecimento aqui nas terapias, e esse conhecimento que eu estou buscando ainda é a psicanálise, né? Mas por que a psicanálise? Antes de iniciarmos, eu gostaria que você curtisse, comentasse e compartilhasse. Então, a psicanálise, eu fui em busca dela porque as outras terapias são boas, são excelentes, nos ajudam sim, só que eu queria ir buscar entender por que os meus problemas de saúde sempre retornavam, né? Então eu fui me aprofundando em conhecimento e cheguei a ela, a psicanálise, né? E tenho encontrado várias respostas que têm me ajudado a administrar minhas angústias, a administrar minhas dores, né? Então, ela tem me ajudado bastante. E com isso eu vou estar dividindo aqui esse conhecimento com vocês também, porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de facilitar, de trazer para todos o mesmo conhecimento que eu venho absorvendo, certo? Diante de tudo isso, apareceu uma pergunta que eu achei muito pertinente e eu vou começar falando justamente sobre esse assunto, que é um assunto que todas as pessoas lidam com ele no dia a dia, mas na sociedade nós somos muito treinados a esconder os nossos sentimentos, né? Até eu fico indignada que às vezes a pessoa está numa televisão falando de alguém que perdeu alguém elas não podem chorar, né? Elas ficam pedindo desculpa, sendo que ela está ali enfrentando uma grande dor, uma grande perca, né? Que perdeu um ente querido, falecido, né? E elas têm que pedir desculpa por elas estarem expressando seu choro. Então isso sempre me deixou indignada. E a pergunta que me apareceu aqui foi o seguinte, nós vamos falar sobre esse assunto, sobre o luto, sobre a dor da perca de alguém, né? E a pergunta é o seguinte, ela conta que o avô dela faleceu quando ela tinha apenas 3 anos de idade. No ano seguinte, ela perdeu um tio, né? Ou seja, com 4 anos de idade. E ela disse assim, que foram dores tão profundas. E por que essa dor tão profunda? Ela disse assim, que elas ainda são profundas ainda hoje. Por quê? É isso que ela quer saber. Aí ela não conseguia chorar naquele momento ali. Era uma dor muito profunda que eu sentia. Eu sabia que a pessoa havia morrido, que eu não iria mais vê-la. E isso me causava uma dor tão profunda no meu coração. Só que eu não podia falar daquele assunto com ninguém, eu não podia expressar esse meu sentimento, né? Porque todos ali já estavam sofrendo. Então, como é que eu iria também expor esse meu sentimento, né? Não podia falar isso com a minha mãe, porque minha mãe já estava sofrendo, porque ela estava perdendo o pai dela e depois no outro ano o irmão. E ela iria sofrer mais. E essa pessoa era apenas uma criança, e as pessoas elas pensam que criança não sofre, mas foi uma dor muito profunda, minha gente, foi muito intensa, foi absurdamente profunda. Então veja só, aqui são várias questões aqui, né, nesse assunto. Uma é a falta de validação da dor, do sofrimento da criança, né, que eu acho isso muito importante de ser colocado hoje, porque às vezes a gente pensa que a criança ela não sente aquela dor intensa, ela sente, principalmente se ela amava absurdamente as pessoas, ela vai sofrer absurdamente, né? E aqui é o caso, né?
E mesmo que a criança ela esteja brincando ali naquele momento, mas observe que aquela brincadeira talvez é porque ela não esteja sabendo lidar com a sua dor, né? E ela expressa de outra maneira, correndo, ela expresse jogando coisa em alguém, como se estivesse brincando, mas que na verdade ela está sofrendo por dentro, não está sabendo lidar com a sua dor emocional. Então é muito interessante a gente validar esses sentimentos, né, que são dores profundas, que às vezes a gente não fala no assunto, não deixa a criança expressar e a criança fica com o luto preso, que foi o que aconteceu com essa pessoa aqui, porque ela disse que até hoje ela sente muitas dores. Então, esse assunto é muito interessante, foi um dos assuntos que Freud ele falou sobre isso, né? Foi num período quando ele escreveu sobre o luto e a melancolia. Isso foi de 1915 a 1917, foi um momento que havia acontecido, estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial e ali existia muito um luto coletivo, né, devido às percas serem também coletivas. Então, nesse livro, ele fala sobre esses dois assuntos, o luto e a melancolia, diferenciando, né, uma coisa da outra. Então, o que é o luto? Eles são muito parecidos, inclusive, né, mas eles têm uma diferença, né? Por exemplo, uma pessoa quando ela está em luto, ela tem uma profunda tristeza, desinteresse pelo mundo, perda da capacidade de amar e inibição geral da atividade. Então a pessoa ela vai ficar dessa forma quando ela está em luto, né? Não é nada de frescura, é isso mesmo. A pessoa ela vai ter esse sofrimento doloroso, né? Ela vai perder o interesse pelo mundo, perder a capacidade de amar, ela vai ficar simplesmente uma pessoa triste, uma pessoa para baixo, enquanto ela está vivendo esse momento de luto. Só que aí vai acontecer um processo psíquico, né, lento e doloroso, onde a pessoa ela tem várias coisas que ela fica revivendo, né? Inclusive a gente fala, eu perdi alguém, aí fica vindo na memória aquilo. Então, sempre quando a gente perde alguém, ou, né, mesmo que não seja próximo, mas a gente relembra assim, de momentos que a gente teve com aquela pessoa. Então, é justamente isso. Nós temos ali 1000 lembranças que está ligada àquela pessoa ou àquele objeto perdido, que ele coloca assim, né? A gente começa a ficar lembrando, isso aqui, entendeu? A gente começa a fazer isso. Só que a gente tem uma energia psíquica relacionada com aquela pessoa que a gente gasta. E aí, só que a pessoa no luto, ela vai respeitando essa realidade, ela vai aceitando essa realidade aos poucos e vai desfazendo esses laços que se tinha com aquela pessoa ou com aquele objeto, né? Ela vai desfazendo os laços com o decorrer do tempo, né? Vai se desligando e o resultado é que vai ser concluído, por fim, ela vai conseguir se desligar totalmente daquela pessoa e a sua energia psíquica, que Freud chama de libido, vai ser direcionada para outra pessoa. Ela vai investir em outros objetos daquele amor que ela tinha antes, né? Aí a dor vai diminuindo, né? E aí o luto chega ao fim, né? Não significa que a pessoa vai esquecer da outra, jamais. Mas ela não vai ter mais aquela força psíquica, aquele libido relacionado mais com aquela pessoa como ela tinha antes, porque ela vai para outros caminhos, né? É isso que acontece quando a pessoa ela vive o luto, né? Agora existe a melancolia, que é totalmente diferente, né? Lá no luto a pessoa percebeu que ela perdeu alguém, que a pessoa era significante, Já na melancolia, ela tem uma perda inconsciente. Quando ela perde o objeto amado,
que pode ser, né, a perda de um objeto amado, ou então uma esperança, a pessoa perde uma esperança de alguma coisa, né, pode aqui falar com, podemos ligar também com relação a um relacionamento, né, só que nessa relação, o que eu havia ali antes era o amor e o ódio juntos, entendeu? Então o que é que acontece? Os sintomas é bem semelhante ao do luto, aquela questão de perda, profunda tristeza, de interesse pelo mundo, perda da capacidade de amar, inibição de geral das atividades. Isso vai ocorrer também com a pessoa melancólica, na melancolia. Só que ela vai ter algo diferente, ela vai se auto-recriminar, né, de forma delirante. Ele vai passar a se insultar, a se diminuir, a se autopunir, a se rejeitar. Então, é um sintoma que é diferente do luto, né? Porque o luto você vai sofrer, você vai ter a questão do sofrimento, mas você não vai se condenar porque aquilo aconteceu, né? Que é diferente. Como, por exemplo, uma pessoa, nós podemos colocar aqui no assunto, uma pessoa que perdeu alguém, mas que ela não houve perdão de alguma raiva que tinha dela, de algum ódio por alguma coisa que essa pessoa fez, né? Ela amava e odiava ao mesmo tempo aquela pessoa. Aí eles não conseguiram finalizar o ciclo, a pessoa chega a sair, não houve ali uma despedida, e aí essa pessoa agora ela começa a se autocondenar, ela começa a dizer, meu Deus, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Aí ela começa a jogar pra cima dela, entendeu? A se autocondenar, a se autocobrar, né? Aí aqui fala assim, a divisão do ego. Uma parte do ego que incorporou o objeto é atacada pela outra parte, né? Que seria a consciência crítica, o que Freud mais tarde chamou de supereu. O ódio voltado para dentro, as recriminações e humilhações que na verdade era dirigida ao objeto perdido, agora são dirigidas ao próprio ego, né? Ou seja, a sombra do objeto caiu sobre o ego. É o shadow of the object fell. Enfim. Então o processo é crônico e cíclico, sem um fim claro. Pode levar a ataque de autodestruição e, no extremo, a finalizar a sua vida. Então, assim, é algo muito sério, né, que a gente tem que prestar bastante atenção no que está ocorrendo. E muitas vezes a gente acaba dizendo, criticando a pessoa, né, achando que a pessoa está com frescura, mas que na verdade a pessoa está com um sofrimento psíquico sério, né? E que muitas vezes pode levar a um caminho muito ruim, um desfecho muito ruim, que muitas vezes a gente ficou cobrando da pessoa sem, como se diz assim, sem aceitar a dor daquela pessoa, sem ressignificar, sem valorizar aquela dor daquela pessoa, e a gente acaba causando um problema muito sério, né? Porque a pessoa está sofrendo e não sabe lidar com aquela dor. Tem uma explicação aqui muito interessante nesse texto. Aqui, ó, veja bem. A situação de partida, a perda e a ambivalência. Aqui vem fazendo uma suposição. Imagine uma relação muito intensa e conflituosa com alguém, né, um pai, um parceiro ou um amigo. Uma relação de ambivalência. Há um profundo amor, mas também ódio, raiva, desapontamento ou rivalidade. Essa pessoa, objeto perdido,